Boa noite a todos. É sempre muito bom poder estar aqui, ter a oportunidade de aprender junto com vocês, de procurar compreender a mensagem de Jesus, de procurar compreender o seu Evangelho, que tanto nos enriquece, tanto nos encoraja para seguirmos a nossa caminhada cada vez mais fortalecidos na nossa fé e na nossa esperança. E o capítulo da noite de hoje é o 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Não preciso pôr a minha candeia, viu, gente? Senão não vai dar certo. Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê a luz a todos os que estão na casa. Aí tem outra passagem essa é uma passagem de Mateus, e na sequência tem uma outra de Lucas, que fala assim: ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre em alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Essa é uma passagem de Lucas, né? E quando ele está aqui comentando da luz embaixo do alqueire, se a gente observar as luzes, ela está aqui em cima. Ela fica mais fácil de abranger uma claridade para todos. Se eu tivesse colocado a iluminação do centro da casa aqui embaixo dessa mesa, não teríamos a proporção de claridade que temos a colocando aqui em cima. E aqui ele está fazendo essa referência a uma luz mesmo. Naquele tempo, o candeeiro, quando eu estava lá no Ceará, o candeeiro era uma coisinha você colocava querosene, era uma coisinha pequena. Mas o que fazia nas casas, tinha os cantinhos assim, ó. Na casa assim, eu já estou falando como antiga, viu, gente? Tinha os cantos da casa assim, se pegava aquele candeeirozinho, aquela luzinha e colocava lá. Para quê? Para que pudesse clarear a casa, pudesse clarear o ambiente, para que a gente pudesse ter segurança. Então lá era daquela forma, hoje a gente já tem esse tipo de iluminação. E aí fala assim, mas se a gente está falando de claridade, está falando que é para colocar para todos, para que todos tenham acesso, porque Jesus então falava por parábolas. Jesus usava recursos que as pessoas daquela época compreendiam muito bem. Jesus falava do lavrador, Jesus falava daquele que pescava. Eram as atividades digamos assim, profissionais que as pessoas tinham naquela época. Então ele usava o trigo, ele usava do fermento que as pessoas faziam a massa. Então ele não estava escondendo o conhecimento, ele estava colocando diante da possibilidade de compreensão daqueles lá. Mas que dá para todos nós ao longo do tempo ir procurando compreender melhor a mensagem. E por que isso? Porque é através da repetição que a gente vai compreendendo, assimilando da melhor maneira possível aquele conhecimento oferecido naquela época. Por exemplo, Jesus falou não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele falou isso para Nicodemos, que estava lá, que era alguém que tinha conhecimento. Mas naquele momento, naquela fase, Nicodemos falava assim, mas o que é? Como vai renascer de novo eu, já um homem velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus estava falando da imortalidade da alma. Mas para Nicodemos abarcar aquele conhecimento, ele não tinha tanta condição ainda. Apesar de saber, ele não compreendia na extensão de que Jesus estava colocando. E aí a gente vai vendo ao longo do tempo mais mensagem. Veio a terceira revelação, que é o Espiritismo, que descortina com mais intensidade o que é a imortalidade. Ou seja, vai tirando esse véu, vai colocando mais luz no nosso entendimento, vai aclareando a nossa capacidade de compreender as coisas. Ou seja, nós hoje já sabemos que nós somos seres espirituais, que nós estamos vivendo somente essa experiência, já vivemos outras,
que o estágio em que nós estamos é a melhor versão de nós. Pasmem, mas nós estamos na melhor fase nossa. Já vivemos outras experiências, já vivemos outras fases. E fomos, ao longo dessa trajetória, assimilando o conhecimento, aprendendo, para ir nos tornando pessoas melhores. Então, esse é o conhecimento, essa é a luz que Deus vai proporcionando para todos. E nós temos como modelo e guia Jesus. Eu tenho uma passagem dele que eu acho também muito bonita e que vem muito de encontro com essa passagem da candeia. É quando Jesus está no Monte Tabor, ele leva junto com ele 3 dos seus discípulos. Os outros discípulos não vai, mas ele vai com esses 3 discípulos. E lá ele tem um momento de que ele está conversando com Moisés, com Elias. É um momento de prece de Jesus. Os outros discípulos dormem. Ele acorda, mas depois os discípulos dormem novamente, mas Jesus estava em prece. E o negócio estava tão bom, a situação de harmonia estava tão boa. Isso é um exemplo para nós. Quando a gente fala assim, está numa situação difícil, faz uma prece. O que a gente sente? Uma paz, a gente se sente mais tranquilo, a gente se sente mais reconfortado. Nós, no nosso dia a dia. Agora imagine você estar do lado de Jesus, Jesus em estado de prece. Jesus, por si só, ele já nos dava uma energia, uma ação fluídica muito intensa, que harmonizava tudo e todos que estavam à sua volta. Imagine Jesus em estado de prece. E o que os discípulos falam? Mestre, vamos ficar aqui mesmo. Vamos montar uma cabaninha aqui, te montar uma para você, uma para Moisés, para a gente ficar aqui. Está tão bom. E aí Jesus fala, aquele que sabe mais, ele desce, ele vai ao encontro daqueles que ainda não sabem tanto para ajudar. Eis o que é colocar a luz acima do alqueire. É aquele que se propõe, apesar de, ajudar o outro. Porque ele já sabe a importância que ali do seu lado tem um ser humano. E que nós aqui, independente da situação em que vivemos, nós somos seres humanos e somos irmãos de caminhada. Então, colocar a luz sobre o alqueire é perceber que aquele outro tem imperfeições, as quais que eu também tenho. E eu tenho que aprender a respeitar e a valorizar o outro, como ele é, na condição em que ele está. Isso é colocar a candeia em cima do alqueire. Jesus nos falava do amor, Jesus nos falava do perdão, Jesus nos falava da paciência. E quem de nós não sabe a importância dessas virtudes? Podemos hoje, depois de mais de 2000 anos da mensagem de Jesus, alegarmos desconhecimento da importância dessas virtudes que precisamos angariar e trazer para dentro de nós? Se você, se eu, ou se nós não temos a vontade ainda de pegar essa luz desse conhecimento e colocar em cima do alqueire para iluminar a humanidade, faça para você mesmo. Valorize a importância do perdão. Passe a colocar em prática, compreendendo que não vai te ajudar em nada guardar dentro de você sentimentos de raiva, de ódio, por uma atitude que foi o outro que errou. Alguém vem e me oferece palavras de desaforos, foi ele que ofereceu, não fui eu. Então por que eu vou ficar guardando um sentimento de raiva? Não, deixa ele se responsabilizar pelas palavras dele. Vou eu me responsabilizar por aquilo que eu penso e por aquilo que eu falo. Isso é colocar luz na minha caminhada. Isso é usar a mensagem de Jesus? Está usando em benefício próprio? Sim. Porque a doutrina nos convida a essa reforma íntima. É sua. Porque o que eu vejo do outro, de erro, de falha, de imperfeição, eu não consigo mudar. Mas as minhas imperfeições eu tenho capacidade e tenho condições de modificar. Isso é usar a luz do conhecimento. É usar a luz da compreensão para me ajudar, para me fortalecer na minha trajetória.
Trajetória essa que não é fácil. Ela é desafiadora, ela é difícil. Ela dói. Muitas vezes dói fisicamente, dói no nosso emocional, nos destroça. Porém, se eu já tenho essa luz da certeza que existe esse Deus, que é Pai de todos nós, e que não nos desampara, vamos deixar que essa luz prevaleça, a nos iluminar, a nos amparar, a nos guiar. Vamos nos permitir isso, porque todos nós já sabemos que esse Deus existe. E eu não estou falando da doutrina espírita, estou falando em termos de universalidade. Não temos como negar a existência de um ser superior. De um ser que pode nos ajudar, que pode nos amparar. Não temos como negar. Então vamos nos apegar a Ele diante das nossas dificuldades, diante das nossas aflições e diante das nossas esperanças, diante dos nossos projetos, diante dos nossos sonhos. Isso é que é usar essa oportunidade. Então todos nós estamos aqui numa casa que a gente veio buscar auxílio. Não estou falando de vocês, estamos falando de todos nós. Estarmos aqui, a gente está aprendendo constantemente. Estar ajudando o outro é um trabalho. É uma oportunidade de colocar aquilo que eu já sei que é bom para mim, para ajudar vocês. Para ajudar a mim mesmo, de estar aqui perseverante a toda semana. É começar a usar esse conhecimento no nosso dia a dia, no nosso lar, na nossa família. No papel de pai, no papel de mãe. Aquele pai, aquela mãe, ele já sabe mais do que aquela criança que está chegando, que está ali no seu colo. Pega o pai, uma mãe, uma criança com 3 anos, 2 anos, esse pai e essa mãe, ele sabe mais. Então ajude essa criança no seu processo reencarnatório. Ajude essa criança no seu processo de educação, como criatura vivendo numa sociedade que precisa aprender a respeitar ao outro, que precisa aprender a respeitar o colega. Isso é colocar a luz do conhecimento, e isso não é só de religião, de religiosidade, não, isso é de cidadania, é de lei de sociedade, é de lei de convivência. Porque nós sabemos que está na lei, está nos estatutos. Não precisa respeitar o outro. Se todos nós já temos conhecimento disso, vamos colocar em prática. Quando a gente pega o carro e que sai dirigindo em alta velocidade e que resolve aproveitar o farol, você não está colocando, não está usando a luz do conhecimento que está lá. Se o farol está vermelho, se você entrar, você pode atropelar alguém. Você pode se matar e matar alguém. Aquele farol é a luz te dizendo, olha, não passa. Não passa, que é perigoso. E muitas vezes a gente faz. Quando você pega a moto e você resolve sair a 1000 por hora. Está se sabendo, conhecendo, você já tem essa luz te dizendo, não faz isso, que é perigoso. Não fala mal do outro, que você não vai ficar bem. Não pensa mal do outro, porque não vai te ajudar. E nós já sabemos disso. Precisamos apenas usar essas informações. E Jesus, ele nos mostra naquela passagem, aquele que sabe, vai lá e faz. É esse o convite que nós temos constantemente na nossa vida. Se você sabe, vai lá e faz. Outro exemplo, a prece. Desculpa. Eu sabia, tinha que tomar água antes. Não usei a luz do conhecimento, faltou a voz. Agora eu estou usando, isso é prática, viu gente? Estou ensinando para você de fato como que é. Foi tudo ensaiado isso. Programar, você vê que eu trouxe até o copo já programando isso. Ó. Preciso ensinar eles que ele tem que usar o conhecimento. A nossa prece. Todos nós já sabemos que elevar o pensamento a Deus, que elevar o pensamento ao plano espiritual, nos ajuda, nos renova, nos revigora.
E o que a gente faz? Não faz. Não deu tempo. Esqueci. Não era importante. Tive outras coisas para fazer. Porém, já sabia que faltou água. Pior que ele vai longe. Já achei. Ainda bem que tem universitários aqui. Mário, pode voltar. E todos nós acabamos não fazendo. Porque não dá tempo. Já me salvaram. Teve alguém que usou a luz e veio me salvar. E nós acabamos não fazendo. Aí a gente sofre. A gente fica em desequilíbrio físico. A gente adoece fisicamente. Nos desarmonizamos espiritualmente. Por quê? Porque a gente sabia da importância da prece. E mesmo assim não os fizemos. Então que a gente possa ir se utilizando daquilo que a gente vai entendendo que é importante para nós e necessário, e vamos colocar em prática. Outro exemplo, sabemos que quando chegamos a essa casa, nós já estamos em assistência. Nós já estamos sendo amparados. Nós já estamos em tratamento. O tratamento não se dá quando a gente adentra a sala de passe. Não é somente lá, uns 40 segundos. Quando a gente está aqui, a gente já está em assistência. E muitas vezes, o que a gente faz? Conversa com um amigo que veio nos trazer naquele dia. A gente usa o celular. De repente, eu resolvi olhar uma mensagem do WhatsApp que me chegou naquela hora. Eu não estou usando a luz do conhecimento que eu já tenho para valorizar. Eu estou impresso nesse momento. Eu estou aqui para ser auxiliado. Eu vim buscar ajuda. Então, meus amigos, a mensagem é: não coloque a candeia embaixo do alqueire. Vamos usar aquilo que a gente já entende que é importante para nós. Vamos usar. Que nós já sabemos. Então, que a gente possa se apropriar desse conhecimento, que a gente possa colocar em prática, vivenciar nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Porque eu não tenho a menor dúvida que a gente tem uma luz maior que é Deus. Nós temos um Mestre Jesus que nos guia, que nos orienta, que nos ampara e que nos encoraja sempre. Então, que a gente possa se ligar a eles constantemente. Se apegar a essa luz e nos fortalecer e nos encorajar na nossa fé, na nossa perseverança, para seguirmos adiante. Apesar das dificuldades, vamos nos manter firmes de pé. Apesar dos obstáculos, vamos seguir adiante. Porque vale mais a pena seguirmos adiante do que ficarmos sentados, chorando, nos lamentando. Era essa a mensagem de hoje que tinha para vocês. A água não estava no programa, mas deu certo.